Bom dia, Shirley! Eu vou aguentar? Meu coração já tá, ó, é Que amor bom! demais! Bom dia, querido! Nossa, bom dia! Quanto tempo, né, Shirley? Uma alegria muito grande te encontrar, Nem reviver um fala, pouco, Cris. né? Reviver um pouco de tantas emoções que a gente passa quando faz uma formação, né? Em constelação Cris, familiar. aquela turma do Rio é do meu coração. Do meu coração. Eu acho que você sabe disso. Eu fiz 3 cursos na área, né? Primeiro Não curso, sabia, eu, não. eu tenho 3 cursos na área. Vamos lá. Primeiro curso é aqui em Minas, com a Claudiane Tavares. Eu comecei, fiz 2015 até terminou em 2016, com o meu colega lá do Projeto Justiça Sistêmica. Ele fez em outro lugar, mas a gente terminou na mesma semana, no mesmo mês. Isso já quer dizer Tá. alguma coisa, concorda? É, nossa. Aí eu emendei Educação Sistêmica com a tia Roseli Evangelista. Eu chamo de tia porque a minha criança adora a tia Roseli. Pelo IDESB. Aí foi, ó, primeiro 15 e 16, depois 16, 17. E aí, 17 e 18 com a Selma e com essa turma do Rio. Gente, eu vou voltar, porque vocês são do meu coração. É uma experiência que a gente nunca mais fica igual, né? Ah, a gente forma um vínculo, porque a turma toda vai sendo constelada, a gente vai entrando com as dores profundas, né? E os convidados externos. Nossa, foi um divisor de águas, assim, para mim, me fez enxergar as coisas de uma forma absolutamente diferente. E eu tenho muita gratidão e muita reverência, né, ao grande mestre Bert Hellinger, que foi quem estruturou esse trabalho, e a nossa mestra, né, a Selma Vilaverde, por todos os conhecimentos, e a todos os alunos e outros consteladores que se colocam nesse campo, que é um campo de um grande aprendizado, né? Eu sempre digo assim, que são só os corajosos, né? Porque a gente entra em contato com algo muito maior do que a gente possa entender, a gente se disponibiliza para o que o campo vai revelar, o que ele vai permitir que a gente acesse. E é realmente assim, é sempre uma emoção muito grande. E eu amo uma frase do Bert Hellinger, que ele diz que ele se coloca a serviço da reconciliação, né? Então a gente está vivendo aí esse momento delicado e num momento de pandemia tantas manifestações no mundo todo, né? E a gente vê o quanto que sob o olhar da constelação é um desejo de pertencimento, né? É uma necessidade de ser olhado, de ser considerado. Então, você vê como a pandemia também é uma coisa a nível mundial, assim, o quanto que os nossos enganos vão excluindo os nossos ancestrais, né? Então, nesse sentido, quero agradecer muito o seu convite. É uma alegria muito grande estar aqui. A partir do seu convite, né? Você me perguntou, e o tema? E eu sugeri, vamos falar sobre as ressonâncias entre a biblioterapia e a constelação familiar. Então, assim, pode ser que alguém aqui não me conheça. Meu nome é Cristiana Seixas, eu sou psicóloga e sou biblioterapeuta, sou consteladora familiar também. E aí, o que é a biblioterapia? É a arte de cuidar através dos livros, da literatura, do sopro das palavras.
E desde o nosso curso, por isso que eu e a Shirley, a gente virou amiga de infância. Virou mesmo, virou mesmo. Eu trouxe umas surpresas para você, e Ah, aí você falando é? isso, eu trouxe Oba! coisinhas. Você acha que eu vou me encontrar com você? Perdeu a Ah! oportunidade de Então, trabalhar minha criança. ai, que maravilha! Então, durante o curso, isso foi acontecendo, né? A partir das emoções que a gente visitava, das situações que estavam ali sendo consteladas, automaticamente eu lembrava das poesias, né? Aí eu pedia permissão para dizer. E a Selma sempre foi muito acolhedora, porque nem todo espaço me permitem, porque é uma coisa assim que baixa, né? E é como se eles me pedissem voz. E aí eu fico muito angustiada quando não deixam eu falar, né? E aí, isso aconteceu muitas vezes. Então, a partir do seu convite, você não sabe a pilha de livro. Tá um monte de poeta querendo vir para cá para conversar com a gente, né? Mas, assim sendo, eu daria essa abertura aí para você. Leia uma poesia que você selecionou, que depois eu vou tecendo aqui algumas vozes. Será que eu consigo? Consegue Ontem sim, à vá. noite, Cris, deixa eu te contar o processo. Ontem à Ah, noite, essa semana eu passei mal, então uma limpeza desses processos aí, e tem uns atendimentos fraternos que eu faço, e eu ah. vou ali no voluntariado e eu mesma, então essa semana eu tô assim, fisicamente num momento singular. E nessa fraqueza, eu conectei, eu falei, o que que eu vou levar para Cris? Como que eu vou começar a conversar com a biblioterapia? Porque eu pouco sei. Eu sou encantada pela Cris. O currículo dela para mim, é importante, mas é detalhe. Porque você falou em coragem de olhar para dentro. Coragem é a força do coração. Começa com o tal do cœur em francês. É coração. Então eu fechei os olhos, coloquei meu coração para conversar com a biblioterapia e falei, mesmo que eu não saiba a técnica, eu preciso começar um diálogo de coração com a Cris. Aí vieram 3 livrinhos, livrinhos que são do meu coração. Esse aqui eu ganhei do meu irmão quando eu tinha 6 anos. Ai, que lindo! Chapeuzinho amarelo. E tem uma mensagem dele que eu provavelmente não vou conseguir ler. Porque eu, meu coração, meu irmão não está mais entre nós, mas está comigo. E é em honra dele que eu acredito que eu abracei esse caminho de reconciliação, primeiro comigo, por meio do meu papai e da minha mamãe, e aí em paz comigo, eu consigo reconciliar com o outro e com o mundo. Porque a paz começa na alma, né? Isso, Shirley, que bom que você puxou esse fio, né? Então você falou assim: eu nem sei se eu vou conseguir ler, porque quem me ajuda é o Bartolomeu Campos de Queiroz, que ele fala que só as feridas verdes precisam de água para crescer. Então, aquilo que a gente ainda não consegue falar, que a gente começa a chorar, quer dizer que é uma ferida verde. E muita gente que procura a constelação também é para processar um luto, uma perda muito doída. Então, você veja, né? Você perdeu o seu irmão querido. No círculo de biblioterapia da semana passada, que eu tenho feito virtualmente, 3 vezes por semana,
A gente trouxe a autora desse livro, que é a Sandra Ronca, se eu não me engano, ela está aqui assistindo a gente. E, Opa! e a gente Tem trabalhou. um amigo? Tenho um amigo, e vê que tem algumas letras que estão em maiúsculas que escrevem o nome do filho dela, Hugo. Ah, E esse livro foi fruto de um processo de luto, porque ela perdeu o filho dela com 12 anos. Ele foi vítima de uma bala perdida enquanto jogava futebol na zona sul do Rio de Janeiro, no Leblon. E aí ela contou pra gente, né, o processo de atravessar esse luto e que foi inicialmente de uma forma intuitiva, depois foi com arte terapia e levou 12 anos. E esse livro ela coloca o Hugo como um coautor, porque ela foi intercalando as ilustrações e os textos dela com ilustrações dele, que ela foi pegando do caderno dele. E a Sandra, em um ano, que eu nem sei qual, eu não lembro qual foi, ela me deu de presente essa ilustração que eu tenho aqui num lugar de destaque da minha casa. Olha aí, a Sandra está falando, tô aqui. Então, também. essa ilustração, ela ancorou o que eu sinto que acontece nas constelações, né? Então, o Bert Hellinger fala que todos precisam ter um lugar de pertencimento, independente se estejam vivos ou mortos, né? Então, às Exatamente. vezes, a pessoa está viva, mas não é acolhida. Então, a gente sabe Sim. que essa é a primeira ordem do sistema, é a primeira lei sistêmica, né? Que é do pertencimento. Então, através da constelação, a gente consegue fazer reconciliações. Então, esse abraço, ela fala, ó, estico o meu abraço em pensamento, fecho os olhos e eternizo o momento. Então, foi muito rica essa roda de biblioterapia. A Sandra foi partilhando conosco também o quanto que é importante a gente fazer as coisas em homenagem, né, a essa pessoa Sim. querida que partiu e como é importante dar um lugar. Então, ela, na experiência dela, ela partilhou com a gente que tem gente, a gente leu o Bert Hellinger, né, nessa A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho, que para mim é um livro de cabeceira. Olha aqui como é que ele está todo marcado, lido e relido. Eu leio É, assim também, Cris, assim, ó. olha, Marca, então, abre, escreve, põe adesivo, ó. porque a gente quer incorporar, né? Porque é muita É, sabedoria. Então, o exato. Bert Hellinger fala o seguinte: às vezes, por exemplo, uma mãe que perde um filho e ela tem mais de um filho. Esse que partiu gera uma dor tão grande que ela parece que canaliza toda a atenção dela para esse que está morto. Então, o Bert Hellinger Exatamente. fala, às vezes o morto fica mais vivo do que o que está vivo, né? Exato. E ela falou o seguinte também, mas tem gente que faz o contrário, que também fala assim, proíbe todo mundo, ninguém pode falar no nome da pessoa. Nega. Isso também não é isso, né? Então, Exatamente. assim, é honrar, mas, Exato. assim, honrar também a vida que a gente recebeu. Então, a gente, Sim. tanto na nossa história pessoal, quanto nas histórias de muitas pessoas que nos cercam, a gente vê que tem muitos conflitos com pai e mãe, né? Muitos conflitos e uma crítica absurda, aquela história toda que faz muita gente sofrer muito. Tem histórias terríveis, histórias assim dramáticas e silenciosas, né? E quando a gente fica sabendo daquilo, assim, nossa, meu Deus do céu, quanto sofrimento. Mas aí a gente escuta do Bert Hellinger uma coisa maior, que é assim, a vida não veio dos seus pais, veio por intermédio deles. A vida é uma coisa muito maior, vem lá de trás. Então você está aqui, tem um livro, né, As Ordens do Sucesso, do Bert Hellinger, fala que o nosso primeiro êxito é o nosso nascimento.
E isso basta. Exatamente. Isso basta. Então, na biblioterapia, tem o James Hillman, no livro Código do Ser, ele fala isso, né? Que a psicologia, ela se ocupa muito dos conflitos familiares. E, na verdade, cada um tem uma família criativa, vamos dizer. A gente tem uma família de sangue e tem uma família criativa. E que a gente deve procurar os nossos mestres e que os livros podem ser nossos mestres, né? Tem também um trabalho do Isaac Bernard que se chama Encontros com o Griot, Sotigui Koyaté, em que essas comunidades africanas, elas inspiraram muito Bert Hellinger, né? Nessa solução dos conflitos. Então, se diz nessas comunidades primitivas que se precisa de toda uma tribo que é necessário para educar uma criança. Porque pai e mãe não são super-heróis, são seres inacabados. Todos nós somos seres inacabados. E é incrível, né? A constelação vai mostrando isso. Como é que a gente vai repetindo o padrão? A gente reclama de um monte de coisa que a gente sofreu, de repente a gente se pega fazendo a mesma coisa. Então, Exatamente, porque a gente dá o que tem, né, Cris? Cada um dá o que nós tem. herdamos padrões, né? E a gente carrega muito peso que não nos pertence. Então, na constelação, a gente vê que a gente pode arrumar essa casa, né? Tem as inversões de ordem também, né? Às vezes os filhos querendo ser pais dos pais, isso é uma coisa terrível. E aí, na literatura, por exemplo, esse livro também foi... Ó, a Sandra está falando, a minha família criativa é enorme. Eu também, eu também. Família criativa é infinita, né, Cris? Nossa, e ela que nos Infinita. fortalece. Exatamente. Então, deixa os seus pais em paz, sabe? Eles te deram a vida. E a vida é um livro aberto e que todo dia a gente escreve uma página. Então, que a gente não desperdice esse bem maior que a gente recebeu. Então, deixa os seus pais, honra, agradece eles pela vida que você recebeu e vá procurar a sua... Tá com você agora, né, querida? O quê? Tá aqui, é como a corrida de revezamento. Recebeu a vida, agora vai, né? Agora é com você. Se a sua criança chora, o seu adulto ajuda, pega na mão, coloca no colo e cuida. A gente usa muito isso no atendimento. Exato. Então, assim, tem uma poesia que eu uso muito, assim. Isso, vamos, o líquido é em pão. Tem uma poesia que eu uso muito, que é da Cecília Meirelles, que se chama Canção Excêntrica, e diz assim: ando à procura de espaço para o desenho da vida. Em números me embaraço, perco sempre a medida. Se busco encontrar saída, em vez de abrir um compasso, projeto-me num abraço e gero uma despedida. Se volto sobre meu passo, é já distância perdida. Meu coração, coisa de aço, começa a achar um cansaço. Essa procura de espaço para o desenho da vida, já que por exausta e descrida, não me animo a um breve passo, saudosa do que não faço e do que faço arrependida. Então, a gente vê assim que todo mundo tem uma busca por existir, por ser. E tem muita coisa que atrapalha esse caminho. A gente carrega muita pedra. Então, é um livro que foi iluminado pela Sandra e que eu utilizo realmente muito aqui no consultório. A cidade dos carregadores de pedras é da Sandra Branco. Então, na constelação a gente também vê isso, né? Que a gente carrega muita pedra e muitas vezes pedregulhos que nem são nossos, que são dos outros. Então, que você fala isso, vem o peso corporal
E vem, por exemplo, as pedras nos rins. O que é rim? É medo. O que é pulmão? Tristeza. O que são esses pequenos pontos que, às vezes, nós encontramos nos exames, né, Cris? Alguns nódulos. E aí você tá me acompanhando, que eu tenho certeza que você está me acompanhando. Nós encontramos uns pequenos nódulos nos exames, benignos, entre aspas, ou malignos, entre aspas. Esses nódulos são essas pedras que nós, por amor, insistimos em carregar. Por Exato, amor. você falou a palavra-chave, né? Que a gente aprende isso com a constelação. É sempre por amor. É por Por amor, amor. mas tem um amor que cura e Infantil. tem um amor que adoece, né? Então, por Sim. amor, a gente às vezes sofre muito. Tem um verso da Ilneia, que é uma bailarina aqui de Niterói, uma escritora, ela fala assim: já quase me mataram querendo cuidar de mim. Exatamente isso. Mas Os isso que você salvadores do falou, plantão. É. já estão perguntando qual é o nome do verso da Cecília Meirelles, é o Canção Excêntrica. Então você falou essa coisa do nódulo, Shirley. Tem um poema da Viviane Mosé que ela fala assim: a maioria das doenças que as pessoas têm são poemas presos, palavras calcificadas, que um dia poderiam ter sido poema, mas não. As pessoas adoecem de gostar de palavra presa. Palavra boa é palavra líquida, em estado de lágrima. Lágrima é dor derretida, dor endurecida é tumor. Lágrima é raiva derretida, raiva endurecida é tumor. E a gente vê, né, quando a palavra constelado quer dizer acumulado. Então, como diz o Tiago de Mello, o que eu não fiz ficou vivo pelo avesso. Então, aquilo que você queria dizer e não disse, aquilo que você queria abraçar e não abraçou, aquilo que você queria fazer e não fez, aquilo fica acumulado. E às vezes uma vida é pouco, não dá tempo. E aí, na constelação, é como se a gente criasse uma condição para as coisas serem expressas, para o amor ser expresso, pela dor que nasceu no peito da ausência do amor, né? Que a gente sabe que a raiva é um sentimento secundário. O Bert Sim. Hellinger fala isso, e eu vou pegar aqui, ó, Mulheres que Correm com os Lobos, Clarissa Pinkola Estes, olha o que ela fala sobre a raiva. Tem um capítulo só sobre a raiva, que é o capítulo 12, que é maravilhoso, que eu super recomendo. E ela diz assim, ué, apagou a luz aqui. Peraí, deixa eu ver. Que luz, Cris? Tem uma pessoa, Cris, que perguntou se esse que adoece também é amor. Sim, também é amor. Só que é o Gente, amor é tudo. infantil, É o que amor ao quer avesso. salvar papai e mamãe. É tudo que acontece na nossa vida é por amor. Só que nós temos o amor que cura, que vai para o mais, que é o amor adulto, e o amor infantil, que quer salvar, que geralmente leva para o menos, que é o amor que adoece. Tá? Toda violência acontece por amor. E aí vai ter gente arrancando cabelo ou querendo me bater. Se você assistiu os 7 primeiros minutos do documentário Human, volume 1, Isso, tem um isso. depoimento de uma pessoa que cometeu homicídio de mãe e filha. E a única pessoa que é referência para ele de amor é a mãe dessa mãe e a avó dessa filha. E aí ele conta a história dele nesses 7 minutos. E num evento sobre violência doméstica com um ex-aluno meu, André Oliveira, amo você, com um ex-aluno meu lá na UF, todas as defensoras, com todo o meu carinho e meu respeito, todas as protetoras do feminino. Presta atenção se o que você faz
não é a mesma exclusão contra a qual você luta, tá? Eu preciso incluir o masculino, honrar, respeitar, para que a força do masculino me leve para relações mais saudáveis. Sem o meu papai, a minha fortaleza não tem muro. Sem o meu papai, eu não tenho parceiro, porque eu olho para o masculino e falo, eu vingo! E aí, que homem que vai ficar, né? Então, nesses 7 minutos, você se emociona e vê que tudo acontece pelo amor. Mas existe o amor que cura e o amor que adoece. Não é aquele amor idealizado que a gente vê em filme Disney. Nós estamos falando de um amor de alma no sentido de que a grande alma a todos acolhe e, nessa ordem maior que nós, eu tenho o mesmo valor que você, Cris. E de que qualquer condenado por qualquer atrocidade. Isso não quer dizer que as consequências jurídicas, penais, todas as consequências não devam ser aplicadas. Elas têm que ser aplicadas. Porém, nós costumamos julgar e colocar esse é bom, esse ruim, esse serve, esse não serve, esse fica e esse não fica. Mas a vida não exclui dessa forma. E aí tudo aquilo que eu não vejo, que eu nego, me aprisiona. Tudo aquilo que eu coloco no meu coração e colocar no meu coração não é almoçar no domingo junto, nem beijar e nem falar que eu te amo. É apenas reconhecer tudo aquilo que é exatamente como é. Portanto, incluir liberta. Tanto eu, quanto os meus ancestrais, quanto você, quanto os seus ancestrais. Né? Sim, então, só para ler o trecho sobre a raiva, né? Nesse olhar, foi interessante você falar desse início do filme Human, porque eu também uso muito isso como um exemplo da gente ter um Nossa, olhar distanciado, da gente ter uma leitura mais sistêmica desses fenômenos, né? Quando tem uma frase assim, você tem que me amar quando eu menos merecer, porque é quando eu mais preciso, né? Então, aquela raiva, diz o Bert Helling, é um sentimento secundário. Por quê? Ela nasce de um buraco, de um amor não recebido, né? Então, a Clarissa Pinkola Estes, na Mulher que Corre com os Lobos, ela diz assim: por trás da falta de esperança, geralmente está a raiva. Por trás da raiva, a dor. Por trás da dor, normalmente, algum tipo de tortura. Às vezes recente, mas quase sempre muito antiga. Se eu for pegar da literatura infantil e juvenil, tem esse livro, O Monstro das Cores, da Ana Llenas, que é um livro maravilhoso e que fala sobre as emoções, né? Ensina a gente a identificar as emoções, a separar as emoções. E na parte da raiva, tá vendo a ilustração? tô Não vendo. é? Ela bota a raiva como vermelha. E Vermelha. aí, esse monstro tá escrito assim: quando você está com raiva, você sente que cometeram uma injustiça e quer descarregar a fúria nos outros. Então, olha como Exatamente. isso. A Grada Quilomba é uma intelectual, artista, ativista. Ela tem Instagram, coloquem Grada Quilomba no Instagram. Ela fala uma coisa essencial, né? Sobre que essas pessoas que estão aí fazendo essas manifestações, né, contra essa coisa do racismo, elas, na verdade, estão acessando uma ferida muito antiga, uma ferida que está aberta ainda. Então, quando a ferida está aberta, o passado vai sendo puxado para o presente, né? E nesse livro, Memórias da Plantação, ela diz assim:
O ato de falar é como uma negociação entre quem fala e quem escuta, isso é, entre falantes e seus interlocutores. Ouvir é, nesse sentido, um ato de autorização em direção ao falante. Alguém pode falar somente quando sua voz é ouvida. Nessa dialética, aqueles que são ouvidos são também aqueles que pertencem. Então, que se a gente fala de pertencimento, só você dar a permissão do outro falar já é um pertencimento, né? Então, nesse sentido também, quem vem para dialogar é o Bartolomeu Campos de Queiroz, De não em não. no livro de Não em Não, que ele vai falando de uma forma poética desses filhos nordestinos que vão vendo. Beijo. Mandei beijo para minha sobrinha. Que bom. Então, vai mostrando como você forma uma pessoa assim, agressiva, ou até um criminoso. É muito não na vida, sabe? Cada um dá o que tem, muito né? abandono, exatamente. Então, Exatamente. Cada um dá o que tem no coração e cada um recebe com o coração que tem. Essa frase não é minha. um outro poema que eu gostaria de trazer é do Tiago de Mello, nesse livro Adoro. Mormaço na Floresta. E é interessante que na constelação a gente muitas vezes vai cheio de certezas, né? E aí o campo mostra coisas que deixa a gente assim Que a gente não quer ver, né, impressionado. Cris? Às vezes que a gente não quer ver. Então tem um poema que se chama As Ensinanças da Dúvida. E ele diz assim: tive um chão, mas já faz tempo, todo cheio de certezas, tão duras como lajedos. Hoje, o tempo é que o fez tem um caminho de barro umedecido de dúvidas. E nele, devagar eu vou. Me cresce firme a certeza que vale a pena o amor. Não Que é vale o maravilhoso? amor também, lógico. Vale a pena e vale a alegria, o amor. Muitas vezes a pessoa me manda, vale a pena ler esse livro. Eu falo, mas é pena ler o livro? As pessoas muitas vezes não prestam atenção no conteúdo das palavras. Não vale a pena fazer live com você. Vale o amor e a alegria desse encontro que se renova nesse momento. Não tem nada de pena fazer live com você, Cris. Aliás, cuidado, viu? Eu vou te sequestrar. Cris, vou te trazer uma, posso? Ai, por favor, vamos lá. Isso aqui, ó, aqui eu tinha 6 anos quando eu ganhei o livro do meu irmão. Resumindo, esse livro diz: o lobo não precisa ser temido. Quando você reconhece que o monstro às vezes pode ser um amigo, você ganha força e vai para a vida. É isso que eu entendi desse livro e dessa mensagem de uma pessoa que ficou comigo 10 anos nessa vida, mas que captou minha alma nesses 10 anos, muito mais do que outros que ficam comigo muito mais tempo. Enfim, esse livro aqui, ó, aqui eu tinha 6, aqui eu tinha 16. Terceiro ano colegial, sem saber o que fazer da vida, só queria festa. E aí a professora de oficina de textos faz uma proposta para as crianças do pré, que hoje é primeiro ano, não é isso? Crianças de 6 anos. Escreverem junto com os jovens do colegial. Eu com 16 anos. Esse livro se chama Palavras e tem 2 textos meus aqui. Um solo e um em parceria. Eu vou ler o último parágrafo da apresentação
E aí eu vou ler um dos meus textos e eu quero que você faça aquilo que você faz com brilhantismo, que eu não preciso falar o que é. Você sabe o que é. Então, aqui, ó, da apresentação. Olha aqui. A terceira série do segundo grau mostra a experiência sob um ângulo diferente. O da redescoberta da palavra, que muitas vezes acaba perdendo sua força à custa do esforço de apreender técnicas de redação em detrimento da expressão criativa de sua visão de mundo. Ou seja, nossa criança vai sendo moldada a entregar o que esperam dela. E aí os resultados disso são as feridas da Viviane Pondé e os nossos pacientes nos consultórios, nas rodas, nos atendimentos fraternos e nós mesmos, que também somos pacientes, né, Cris? Eu queria aproveitar essa tua intervenção e dizer duas coisas que eu acho fundamentais. A primeira, Fala. assim, é o valor da escrita. Tem até uma pessoa que escreveu, né? O Eagle Band aí, escrever é tudo de bom, sai como mágica, fica para a história, o papel atravessa gerações, e se bem guardado, se bem guardados. Então, isso é fundamental aqui no meu trabalho, na biblioterapia. Eu até organizo antologias uma vez por ano para as pessoas justamente vencerem, terem essa ousadia de se lançar, mesmo inacabado, né? Então, relacionando com a constelação, uma coisa que eu sugiro para todos vocês que estão aí ouvindo, você pode escrever cartas para os seus antepassados. Abre o seu coração. Estejam eles vivos ou mortos. Então, escreve uma carta para sua mãe, escreve uma carta para o seu pai, escreve uma carta para aquela pessoa que nunca está disponível, não te ouve. Escreve, porque a gente acessa um campo energético sistêmico através da palavra escrita. Então, experimentem isso. A segunda coisa, que o conteúdo que você leu, Shirley, também me é um material que eu adoro trabalhar, que é a desobediência das regras. Até essa Grada Quilomba tem disponível no YouTube uma conversa dela com a Djamila na Pinacoteca de São Paulo, que teve lá uma exposição chamada Desobediências Poéticas. E ela fala que desobedecer é um direito, na verdade é um dever, porque as leis, muitas vezes, foram formatadas por equívocos, né? E ela utiliza um personagem que é a Antígona. Porque o que é do Sófocles, qual é a história da Antígona? Os irmãos morreram e o Creonte proibiu de enterrar um irmão. E ele ameaçou de morte quem desobedecesse. E ela desobedeceu. Ela enterrou o irmão. Porque tem algumas leis, a Grada também fala, né, do mito de Narciso, que algumas leis são para privilegiar quem? Né? Então, essa desobediência é uma forma de resistência, é uma forma de existência. Então, nesse sentido, o que eu vou te oferecer é um poema que eu amo, que é do Mark Quintana, que se chama Astrologia. E diz assim: minha estrela não é a de Belém, a que parada aguarda o peregrino. Sem importar-se com qualquer destino, a minha estrela vai seguindo além. Meu Deus, o que é que esse menino tem? Já suspeitavam desde eu pequenino. O que é que eu tenho? É uma estrela em desatino. E nos desentendemos muito bem. Assim, quando tudo parecia esmo e nesses descaminhos eu me perdia, encontrei muitas vezes a mim mesmo. Eu temo uma traição do instinto que me liberte por acaso um dia
desse velho e encantado labirinto? Nossa, que maravilha, Cris. Você vai falando, eu vou me vendo. Você vai falando, eu vou me vendo. Aí eu vou andando e vou ouvindo as suas palavras, como num desenho mágico, como num desenho fantástico. É uma viagem, cada fala sua é uma viagem. Cris, desse texto da minha autoria, você prefere o mais reflexivo ou o mais alegre? Ah, deixa para você escolher. É difícil. Um é em parceria, o outro é sozinho. Vou citar o solo, o voo solo. Tá bom. Palavra. Palavra. Ilha virgem a ser desbravada. Terra dos audazes, onde os dominantes são os que sabem se defender das ofensas, das críticas, dos desafios, usando a palavra. Abismo fundo pelo qual despencam os que não a permitem, os que a renegam, aqueles que ainda não a descobriram. Sussurro manso que penetra docemente pela fresta de cada ser, que se abre, que se toca, que se emociona com um gesto, um hábito, um desejo, uma palavra. Palavra não precisa ser escrita, não precisa ser lida nem falada para ser sentida. Basta um olhar, um toque, um espaço de tempo, um carinho. Isso eu escrevi aos 16 anos. Maravilhoso. Então, eu vou aproveitar, né? Porque o Bert Hellinger, ele passou por muitos caminhos para chegar no formato, vamos dizer assim, da constelação familiar, né? E um desses caminhos foi a análise do discurso. Então, a gente vê que as palavras dentro do ambiente da constelação, elas são fundamentais, né? Me abençoe se eu fizer diferente. Ah, Sim. eu carreguei isso até aqui por amor a você, mas eu sou pequena, você é a grande. Eu deixo para você as consequências dos seus atos. Então, tem umas palavras que são muito fortes, né? E você fala dessa força da palavra no seu poema. A Astrid Cabral é uma poetisa amazonense que ela tem um poema que se chama Necessidade Prima e diz assim: sem a palavra, trôpegos pastamos no chão do nada. Sem a palavra, o mundo míngua no anonimato. Só a palavra levanta pontes de homem a homem. Só a palavra clareia a estrada por onde vamos. Então, nesse sentido, esse trabalho com a biblioterapia, ele ferramenta as pessoas na arte de dizer, né? Porque algumas coisas são tão doídas que eu Será que é a internet? Deu a internet aí, né? Cris, deu alguma coisa na internet? deu, quando você falava o seu poema, para mim congelou um pedacinho, mas não teve problema, que depois voltou. Eu posso ter perdido Tá, uma frase ou outra e talvez também esteja, mas por enquanto está tudo bem aqui. tá bom, vamos que vamos. Vamos Tá. continuar. Então, assim, quem mais que eu separei aqui, né? Então tem o Mário Quintana, ele tem um poema que eu acho muito interessante, que tem a ver com esses padrões que a gente vai herdando dos nossos antepassados e nem percebe. Então tem um poema que se chama O Velho no Espelho. O Velho do Espelho diz assim: por acaso surpreendo-me no espelho. Quem é esse que me olha e é tão mais velho do que eu?
porém seu rosto é cada vez menos estranho. Meu Deus, parece meu velho pai que já morreu. Como pude ficarmos assim? Nosso olhar duro interroga: o que fizeste de mim? Pai, tu é que me invadiste lentamente, ruga a ruga, que importa? Eu sou ainda aquele mesmo menino teimoso de sempre. E os teus planos, enfim, já se foram por terra. Mas sei que vi um dia a longa e inútil guerra, vi sorrir nesses cansados olhos um orgulho triste. Não é interessante? A gente se Querido olha pai, no querida mãe, eu sou como vocês. E aí dá para fazer um exercício, Cris, nesse Então vai minuto. lá, vai lá. Vamos fazer um exercício de 2 minutos, porque o tempo com você não é tempo. Quando o coração acelera, o tempo para. Ficaria 3 dias aqui só para te Oh, meu ouvir, te abraçar Deus. com essas palavras. Cris, quando eu Olha. amo, eu amo. Eu sinto muito, eu te amo. Vamos fazer um exercício. Nesse momento, quem está aí conosco, fecha os olhos Tá bom. e visualiza o papai e a mamãe se aproximando. E aí alguém pensa assim, mas eu não conheço meu pai e minha mãe. Eu nunca vi. Eles me abandonaram. Eles estão em cada célula sua. Se existe a memória celular, você consegue acessar em qualquer fase da sua vida. E aí você vai acessar o papai e a mamãe na célula ou vai acessar o papai e a mamãe pela figura deles. E aí se aproximam de você, papai e mamãe, pai e mãe, um homem e uma mulher imperfeitos que tiveram a coragem de escolher passar a vida adiante. Você olha para cada um deles, faz uma pequena reverência e respira. Respira. E agora você se coloca fixando os olhos do papai. E aí você vai reconhecer 3 qualidades em você que vem do papai. Querido papai, eu sou, complete a frase, como você. Respira. Eu vou fazer o meu exemplo, tá? Cada um faz da sua forma. Querido papai, assim como você, eu sou devotada à pátria. Querido papai, assim como você, eu tenho disciplina. Querido papai, como você, eu sou generosa. Respira. E agora você vai reconhecer a mamãe em você. Você fixa os olhos na mamãe e faz a mesma coisa. Eu vou fazer o meu exemplo. Você faz com a sua conexão. Querida mamãe, como você, eu me ocupo do serviço social. Querida mamãe, como você, eu tenho fé. Querida mamãe, como você, eu me ergo das cinzas e encontro forças para caminhar, ainda que eu esteja bem debilitada. E agora, com o coração cheio de papais, de mamãe, de pai e mãe, você coloca as 2 mãos no coração. E nutrido, você volta para o aqui e agora. Em 1, 2, 3. Ai, que lindo, gratidão. Exercício é lindo. Ah, Cris, eu dou uma patinada, né? Porque a gente emociona, né? Mas, ai, é muito bom. Toda vez que eu faço, eu me sinto bem.
Então, até para honrar isso tudo que você trouxe, esse exercício lindo, né, que é tão necessário, vou trazer aqui o Bartolomeu Campos de Queiroz, viu que ele é um dos meus preferidos, né? Ele tem esse livro, Flora, e quando você abre o livro, a primeira frase, para mim, é uma constelação. É preciso prezar a coragem das sementes, apodrecer para inaugurar o fruto. Então, Nossa, a forma mais bonita da gente honrar a dádiva da vida recebida através dos nossos pais é fazendo, é florescendo. O Gastão Bachelard fala isso, né? Florescer bem é uma maneira de enraizar-se. nossa, Então, que a gente não desperdice essa oportunidade de vicejar. É outra frase é outra palavra que eu amo, assim, vicejar. É a oportunidade de você desabrochar plenamente nos seus talentos, nas suas possibilidades. Foi através da constelação também que eu ouvi da Selma, né? Através dos mestres que influenciaram ela, que o melhor investimento que a gente pode fazer, o melhor gasto do dinheiro que a gente pode fazer é no autoconhecimento, é investindo nos nossos talentos, porque é um caminho da gente empoderar as nossas forças e com elas gerar a nossa prosperidade. Então, é uma prosperidade que vai muito além do aspecto financeiro, né? É uma prosperidade da existência. Então, é um poema, é um verso do Drummond no poema Instante. Eterno é tudo aquilo que dura uma fração de segundo, mas com tamanha intensidade que se petrifica e nenhuma força jamais o resgata. Então, que nós podemos ter muitos momentos eternos, né? A Adélia Prado fala assim: o que a memória ama fica eterno, fica vivo. Cris, Então, nós ainda vamos fazer isso ao vivo. Porque querência é potência. Ao vivo, assim, eu te encostando. Querência é potência. E nós vamos fazer uma roda, seja no Rio ou em Uberlândia, já aconteceu. Já é. eu adoro essas profetizações, entendeu? É, ué, querência é potência. A criança aqui é fogo, Cris. A criança aqui. Ai, meu Deus. Aí, a gente já está encaminhando para uma finalização, né? Não sei se Nós alguém temos, aí. acho que, 5 minutos. Não sei se o público que está nos ouvindo quer encaminhar alguma pergunta, alguma coisa. Não sei se Eu quero você. agradecer cada beijo, cada. Já é, Dani, já é. Cada beijo, cada pessoa. Meu médico entrou, minha sobrinha, minha prima, as pessoas maravilhosas que eu não conheço, que são da sua egrégora. Eu já senti o carinho aqui. Eu chorei o tempo inteiro, tá? Ah, Manda mas pergunta, peraí, que não gente. acabou, não. Não acabou, Eu não. sei, manda pergunta aí, gente. Enquanto Querência a, é potência. enquanto a pergunta não vem, deixa eu evocar aqui Conceição Evaristo, poemas da recordação e outros movimentos. Ela fala um poema que eu acho que é pura constelação, chama-se Vozes Mulheres. Diz assim: a voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recorre todas as nossas vozes. Recolhe em si as vozes mudas, caladas e engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala
e o ato. O ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida-liberdade. Escrevivências de Conceição Evaristo. Então, agora vamos para as palavras finais. Eu tenho um poema final, mas eu quero escutar de você primeiro as palavras finais. E quero te pedir, por favor, depois que acabar, Shirley, pede para ficar gravado, que aí a gente disponibiliza depois. Tomara que eu acerte o botão. Eu vou acertar. Eu vou acertar. Já é. Cris, em ressonância, minha alma e tua alma se conectam mais uma vez. E em agradecimento a cada sistema aqui presente, o seu, o meu, o de cada ouvinte, nós honramos e fazemos boas escolhas. Querido pai, querida mãe, através de você a vida chegou até nós. Em sua homenagem, eu faço boas escolhas e fico mais um pouco na vida, com leveza e alegria. Assim é. Muito bem, eu vou evocar um verso do Tiago de Mello que diz: não desperdices teu poder de luz, prepara a cada noite tua aurora. Gratidão, Shirley, todos que estão aqui conosco, gratidão aos que vieram, ao ontem, ao agora e aos que virão ainda, por esse momento Fé na semente. vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá para ver o que será. Um grande beijo no seu coração, gratidão mais uma vez e boas travessias. Para nós, Cris, beijo, te amo! Também, Tchau, obrigada, gente! querida. Beijo!